Essa noite eu quero falar sobre Jesus Cristo. Quero fazer a pergunta: quem é Jesus? Muitos de nós temos cruzes gravadas em nossas Bíblias ou penduradas no pescoço, mas não conhecemos realmente Jesus. Você sabe, quando você chega ao Brasil, ao Rio de Janeiro, há uma enorme estátua de Jesus. É um marco do Rio de dia e de noite. Ela tem 40 metros de altura, são 40 metros de uma ponta dos dedos à outra, com os braços estendidos. Há um movimento entre os adolescentes que faz a pergunta: o que Jesus faria? Quase todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas milhões não sabem realmente quem ele é. Eles não o têm em suas vidas e em seus corações. E o mundo hoje está à procura de um Messias que venha nos salvar. Muitos anos atrás, o profeta Ezequiel disse: procurei entre eles um homem, mas não encontrei nenhum. Em outras palavras, Deus estava procurando alguém sobre quem ele pudesse colocar sua mão, abençoar e usar. E ele não encontrou ninguém disposto a se render completamente e entregar sua vida a ele. O mundo hoje, se você ler os jornais e assistir aos telejornais, está correndo loucamente rumo, eu creio, ao Armagedon. Essa noite, no Oriente Médio, estão lutando de novo pelas mesmas coisas pelas quais lutam há centenas de anos. Tiveram reunião após reunião, trégua após trégua, tratado após tratado e promessas feitas por todos os lados. Mas de alguma forma, eles não conseguem parar de lutar. Veja, o homem é um fracasso moral. Deus é a nossa única esperança. Os planos de Deus já estão formados e estão claramente declarados nas Escrituras. E à sua direita, no céu, está sentado um homem que foi desprezado, ignorado e rejeitado pelos homens quando veio à terra pela primeira vez, e que ainda é rejeitado e ignorado pela maioria da raça humana. Deus prometeu que ele será o futuro governante do mundo. Ele irá destruir todo domínio, toda autoridade e poder. Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará o seu nome. Este ano, 2000 depois de Cristo, o calendário que usamos todos os dias remonta ao nascimento de Jesus. Não podemos fugir dele. Nossa geração não pode escapar de Jesus. Ao longo dos anos, tantas peças, livros, óperas e filmes foram feitos sobre Jesus. Por que Jesus morreu? Por que há tanto interesse por Jesus hoje? Essa é a pergunta que você tem feito. Quem é essa pessoa que fez mais para transformar a história humana do que qualquer homem que já viveu? Ele viveu apenas 33 anos. Sua jornada mais longa foi de menos de 160 quilômetros. Ele é apenas um herói popular ou um revolucionário? Ou ele é quem disse ser o Filho do Deus vivo? Quem é essa pessoa que exige que o chamemos de Filho de Deus e o sigamos até a morte? Sabemos que ele era um homem. Ele era completamente humano. Ele era o homem representativo. Ele era o homem por inteiro. Ele foi identificado e contado entre os transgressores. As Escrituras dizem 83 vezes no Novo Testamento que ele é chamado de Filho do Homem. Há muitos lugares nas Escrituras que nos lembram de sua humanidade. A Bíblia ensina que ele teve fome. A Bíblia ensina que ele estava cansado. Na parte de trás de um barco, ele dormia. Ele conheceu as alegrias da amizade. Ele foi mal compreendido e desprezado. Ele chorou no túmulo de um ente querido. Ele teve que lutar contra a tentação e suportar a decepção. Ele afirmou ser o único Filho de Deus antes que o mundo existisse ou antes que a raça humana existisse. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele tomou o seu juízo e o seu inferno. Você nunca precisará ir para o inferno. Você nunca precisará comparecer diante do grande trono branco se estiver em Cristo, mas todos os outros irão. A Bíblia diz que chegará o dia em que ele julgará o mundo inteiro, e você estará diante de Deus no grande julgamento. Centenas de vocês que estão aqui esta noite, e você não estará com uma grande multidão como essa. Você diz: vamos nos divertir quando chegarmos lá. Não, você estará sozinho.
Você vai estar diante de Deus sozinho e prestar contas do que fez com Jesus e de como viveu a sua vida. E muitos de nós vamos ficar terrivelmente decepcionados e vamos clamar por misericórdia, mas será tarde demais. A Bíblia diz que clamaremos para que as rochas e as montanhas caiam sobre nós e nos escondam daquele que está sentado no trono, mas não poderemos. E a crucificação de Cristo é uma pedra de tropeço para muitas pessoas, porque parece loucura. A Bíblia diz: para os que perecem é loucura. Muitos aceitam os ensinamentos de Cristo quando ele diz: amem uns aos outros, mas param na cruz. É na cruz que você precisa chegar antes de realmente conhecê-lo. E você precisa confessar que é um pecador e precisa se arrepender do pecado. E a palavra arrependimento significa que você se volta, que você muda. Você está indo em uma direção na sua vida e está disposto a ir em outra. Você diz: mas Billy, eu não tenho essa capacidade. Eu tentei mudar, eu tentei melhorar, mas não consigo. Não, você não consegue. Mas Deus vai te ajudar se você se submeter a Ele e disser: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.